Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todos muito bem, tá? Então, hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos iniciar nosso material didático novo, tá bem? Então, vamos seguir aquilo que a prof já vinha orientando, de você se preparar com o teu material didático, com as tuas canetas, o que você gosta de usar para destacar, né? A prof Romeli sempre gosta de pedir para vocês destacarem, né, algumas coisas no material que vai facilitando o nosso estudo. Tá? Se você já está preparadinho, ok. Se você ainda precisa pegar teu material, pause o vídeo da prof e faça isso agora. Pronto, amigos? Então tá. Material didático novo, página 3, tá? Prof, e o material antigo, como é que ficou? A gente conseguiu fazer tudo, tá? O que a prof... Ficou uma outra coisa, eu entendo, mas a gente conseguiu fazer do jeito que a prof pretendia, tá? Então, acho que deu tudo certo. Então, a gente inicia o novo hoje. Prontinhos? Página 3. O nome do assunto é plateumintos e nemateumintos, como você está vendo no título do seu material didático. Porém, hoje a prof vai explicar somente plateumintos. Ah, prof, o que é isso? São vermes, tá? Nós vamos estudar o grupo dos vermes agora. Estamos estudando os invertebrados, aqueles seres que não possuem coluna vertebral, tá bom? Tudo o que a prof colocou aqui nos slides, aqui no vídeo, tudo que tem aqui é o que está no teu material didático. Não tem nada de novo aqui. Então, tu não precisa se preocupar em copiar nada, tá? Podem ficar bem tranquilos. Vou trocar a tela, então. A prof sempre sofre de uma dificuldade de trocar essas telas, que é, assim, inacreditável. Deixa eu ver. Ó, não tem jeito hoje. Vamos tentar mais uma vez? Façam um pensamento positivo aí com a prof. Façam. Não vai, será? Conseguimos, porém trocamos telas demais. Aqui, amigos, aqui. Deixa a prof vir um pouquinho mais para baixo. Pronto. A tecnologia, às vezes, ainda me pega um pouco, assim, despreparada. Ok, amigos, então, página 3, plateumintos. Vocês vão ver que a gente começaria a atividade com uma observação no microscópio. Nesse momento não vai ser possível, tá? Assim que a gente conseguir, faremos. Então tá. Plateuminto, gente, é um grupo de vermes, tá? Um grupo. Não é o nome de um verme, é o nome do grupo. Desse grupo a gente vai estudar 3, tá? Vamos fazendo assim. A prof não vai ler exatamente tudo que tá aqui, tudo que tá no nosso material. Eu destaquei algumas partes e eu vou focando mais na explicação, tá? Então, vamos lá. O que significa plateuminto? Gente, é verme achatado. Todos os vermes desse grupo são vermes com corpo achatado. O que isso significa? Como se fosse, assim, uma régua. Uma régua transparente. Mas eu não tenho uma outra aqui agora. Ó, achatado. Sim, ó, bem fininho. Isso significa achatado. Diferente de corpo cilíndrico. Os outros que a gente vai estudar são vermes de corpo cilíndrico, tal qual assim uma caneta, ó. Opa! Então, hoje é o de corpo achatado. Então, destaquem ali que plateuminto tem corpo achatado. Onde eles vivem? Na água doce ou em ambientes úmidos. Terra úmida, tá, pessoal? Lá que eles vivem. Tem alguns que causam doenças e outros não, tá? Eles podem ser de vida livre ou parasitas, que é o que a prof destacou em vermelho. Vida livre é que vivem livremente, nadando sem ocasionar doenças em outro ser. E os parasitas são aqueles que precisam ou habitam outros seres para sobreviver. Então, estão parasitando. E quando eles fazem isso, eles trazem uma doença. Eles podem ser muito pequenos, milímetros mesmo, e eles podem ser bem longos, mais de 8 metros, tá, pessoal?
bem longos mesmo. Ah, prof, eu nunca vi um ser desse, mais de 8 metros de comprimento por aí. Já vamos chegar lá e você já vai entender, tá? Não possuem ânus, apenas boca. Isso significa que o sistema digestório é incompleto, tá? Não, não é como a gente, que tem todos os sistemas bem definidos. Não possuem, como a prof acabou de falar, sistemas, tá? Sistema respiratório, sistema circulatório, complexo como é o nosso corpo, por exemplo. Então, a absorção de nutrientes e de vitaminas e do que ele precisa para viver é feito célula a célula, tá? Você já tem noção do que é célula. Uma célula passa para outra e é assim que esses seres vivem. Quais são os que a gente vai estudar hoje? Esses que estão em negrito aqui e no seu material didático, exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? São as planárias, tênia e esquistossomo. Esses 3 vermes a gente vai ver hoje. Ai, prof, que nomes complicadíssimos. Não fiquem tão preocupados em decorar esses nomes. A prof quer que vocês compreendam o ciclo de vida desses seres, tá? Esse é o geralzão do que é um plateuminto. Agora vamos estudar um a um. Vamos ver se a gente vai enfrentar dificuldade para trocar a tela agora. Vamos lá, faça um pensamento positivo que eu vou apertar no botão aqui. Não. Mais pensamento positivo, pessoal. Mais pensamento positivo. Obrigada, amigos. Funcionou. Planárias, a prof vai lá pro alto. Planária é a primeira que a gente vai ver. Como que é esse serzinho? Esse é parasita. Não é de vida livre, tá? A planária. Como que ela faz? Ela vai viver às custas de outro ser vivo. Por exemplo, pode habitar lá o meu intestino. E aí, ela vai estar me parasitando, entendem? Existem outros que são de vida livre, outros plateumintos, como a prof falou antes, tá? Mas no caso, a planária é um parasita. O que é esse serzinho? Já já eu vou te mostrar uma foto. Mas como que ela é? Ela tem a região anterior, a região da frente, né? Que tem a cabeça, normal. E nessa parte da cabeça ela tem como se fosse 2 olhos. Mas a gente não pode chamar de olhos porque ele não define imagem. Ela só define claridade e escuridão. É só isso que ela faz, tá? Não define que isso é uma caneta, que isso é um estojo de óculos, que isso é uma régua. Só claridade e escuridão. Tá. O que mais que é tá. A parte de baixo do serzinho, a parte de baixo que ele arrasta. Arrasta não. Que ele toca na superfície. A parte de baixo tem a boca. É ali embaixo que fica a boca desse ser, tá? Eles são animais hermafroditas. A prof não tá lembrada se eu já expliquei para vocês o que é hermafrodita. Mas, de qualquer forma, é um ser que possui os 2 sexos no corpo. Produz tanto óvulos quanto espermatozoides. É assim que a planária é. No entanto, ela não se autofecunda, ela não consegue se reproduzir sozinha. Precisa de 2 planárias para elas trocarem os gametas. No entanto, ela também tem um poder de regeneração bem eficiente. Ela consegue se reproduzir se dividindo ao meio também. Daí seria assexuadamente, né? Sozinha ela consegue se dividir ao meio e se reproduzir. E imaginem que essa planária esteja lá no meu intestino. O intestino é o grande afetado dessa história toda, dos vermes, tá, pessoal? É o órgão que é afetado por essas doenças. Imaginem que eu esteja com uma planária, eu tomo um remédio para melhorar, ela vai se dissolver. E eu vou eliminar com as fezes, nem vou ver normalmente. Se sobrar um mini pedacinho dela lá no meu intestino, se sobrar, se o remédio não matar tudo, pode ser que esse mini pedacinho dê origem a uma nova planária. É o que está escrito aqui no final, que a prof deixou em vermelho para você também destacar.
tá? Então, é chatinho assim, tá? Você pode já ir destacando o que a prof destacou aqui no teu material, ou você pode pausar a tela, destacar com calma e, e, e fazer com paciência, tá, gente? Ok. Trocando de tela, ó, agora trocou fácil, o pensamento positivo tá melhorando. TN é isso, desculpa, amigos, planária é isso. Agora vamos para Tênia, página 4. Página 4. Não se esqueça de que tudo que tá aqui na tela do computador é tudo que tá no material, então tu não precisa se preocupar, tá? Vamos lá? A Tênia, gente, ele é um plateuminto também, que parasita, também é um parasita, que uma parte do ciclo de vida é no nosso, pode ser no nosso intestino, e como a prof disse, né, o intestino é o grande prejudicado, e o nome da doença é teníase. Esse parasita, gente, esse verme chamado tênia, pode atingir até 12 metros de comprimento no nosso intestino. Prof, como assim? Não é possível um negócio desse. O nosso intestino, gente, ele fica lá no nosso, aqui na nossa barriga, assim, né, todo, que palavra que a prof vai usar agora? Ele é todo junto, unido, fazendo voltas, né, para poder caber no espaço. E o verme tá lá dentro dele, então o verme acompanha o intestino, essas voltas que o intestino dá. E pode atingir esse tamanho. Prof, é comum? Assim, ó, para a pessoa chegar a desenvolver um verme desse tamanho no intestino dela, é porque realmente tá com dificuldade de acesso à saúde, de acesso a médico, enfim, tá? Que tá com uma condição um pouco mais precária de vida, que não tem acesso a uma água de qualidade, que o esgoto corre a céu aberto, essas coisas que vocês sabem muito bem que acontece com muitas pessoas, então a gente não vai discutir sobre isso agora, tá? O grande vilão dessas doenças dos vermes, gente, é a falta de saneamento básico. O que é isso? Do esgoto tratado, né? O esgoto que sai da nossa casa tem que ser tratado, pelo menos deveria, tá? Então, voltando aqui a esse ser. Ela tem uma cabeça, que a gente chama de escólex, e tem uma espécie de ventosa na ponta desse escólex. Já vou te mostrar ali na foto. E ventosa, gente, vocês sabem o que é ventosa? Que vem alguns bichinhos de pelúcia, algumas coisinhas pra gente prender em vidros. Ela faz uma pressão e fica presa. Isso é uma ventosa. Então, imagine essa tênia com essa ventosa dentro do teu intestino. Ela fixa essa ventosa no intestino e fica sugando o teu sangue, né? Então, se acontecer conosco, a gente vai se sentir mal. Pode dar anemia, diarreia, dores abdominais, essas coisas, tá? E ele também pode habitar o intestino do gado e o intestino dos porcos, tá? Só que tem uma diferença. Na tênia do boi, gente, que é a tênia saginata, ela só tem a ventosa, que é o que a prof fez em vermelho aqui, ó. Depois tu destaca, se já quiser destacar agora. Na tênia do porco, que é a tênia solium, além da ventosa, ela tem uma espécie de gancho que gruda lá no intestino do porco por dentro. Prof, existe isso em todo o gado, todos os porcos, os suínos, né? Não, gente, só os que não são tratados, tá? Os animais devem tomar o vermífugo, que é o remédio que mata possíveis vermes, e ter uma condição de higiene razoável, tá? Nós, seres humanos, também normalmente devemos tomar o remédio contra vermes, de acordo com a orientação médica. Mas normalmente a gente faz isso uma vez ao ano. Aí todos da família tomam. Ah, prof, você está dizendo que a gente não tem higiene? Não, não é isso, pessoal. É que às vezes a gente pode se contaminar sem querer, né? Caminhar numa terra que tenha, às vezes, gente, vegetais que são plantados e regados com uma água que não tem qualidade, talvez possa vir um ovinho desse ser, uma larvinha, e você ingerir sem querer. Ninguém fica doente por querer, né, gente? Então,
Não é por falta de higiene, não é isso que eu tô dizendo. Às vezes as condições é que não permitem. Não tem condição de higiene suficiente para ter uma vida bem saudável. Tá. São animais hermafroditas, tem os dois sexos, como a prof explicou anteriormente, e o corpo deles é todo divididinho em anéis. Já vou te mostrar a foto. E daí, dentro de cada anel desse, tem útero e tem testículos, ou seja, tem a parte reprodutora. E aí, gente, a diferença desse ser para a planária é que a planária precisa de um ser para se reproduzir, outro, né? E aqui não. Aqui não, ó, aqui tá aqui em vermelho, ó, acompanha o cursor da prof. A tênia consegue fazer a autofecundação. Ela se autofecunda, tá? Se reproduz autofecundando, tá? E aí a reprodução acontece muito mais depressa, tá, pessoal? Muito mais depressa. Quer ver? Vamos olhar ali. Vocês ainda estão na página 4, tá? 4, só troquei a tela aqui. Deixa eu vir para baixo. Uhum. Então, depois da fecundação, esses anéisinhos que a prof explicou para vocês, cada um fica cheio de ovinhos dentro, porque se reproduziu. E aí esses ovinhos, esses anéis se desprendem do corpo do verme e podem sair junto com as fezes, porque tá lá dentro do meu intestino. E daí se sai com as minhas fezes e vai parar ali no Rio Cará, que a gente sabe que acontece isso aqui em Lages, a água vai ficar contaminada com esse tipo de verme. E se alguém tiver contato com aquela água, pode se contaminar. Entenderam como é complicado, gente? Então tá, a prof vai ler ali agora. Se não existirem instalações sanitárias adequadas no local da eliminação dessas fezes do doente, os ovos vão contaminar a água e os vegetais. Se forem ingeridos por um porco ou um boi, essa água contaminada vai parar dentro do animal, né? Os ovos saem, dos ovinhos saem as larvas e vão se instalar no músculo do porco e do boi, quando ele ingere água contaminada. E quando vai parar no músculo e não lá no intestino, vai fazer umas bolinhas na carne do animal que a gente chama de cisticerco, tá? Parece umas bolinhas brancas assim. E se por acaso você consumir essa carne contaminada, você pode ficar doente com essa doença chamada cisticercose, tá? Como que faz para isso não acontecer? É só a gente comprar carne de um local confiável, em que o porco, o gado, está vivendo num local com um mínimo de higiene, que ele não vai consumir água contaminada com esses vermes, tá? E por via das dúvidas, se a carne for bem passada, se tiver com a doença, vai matar, tá bom? Vai matar. Por isso que a gente fala principalmente da carne do suíno, né, do porco, de consumi-la bem passada. Mas hoje em dia, pessoal, tem bastante fiscalização, né, nos frigoríficos, enfim. É algo bem seguro, tá bom? Se por acaso a pessoa se contaminar com isso, o sintoma é mais ou menos o mesmo, tá, gente? Uma dor abdominal, uma espécie de cólica, fraqueza, uma anemia, fica com perda de peso, tá? Uma coisa bem chatinha. Aqui tá o ciclo, aqui ó, acompanhe o cursor da prof, aqui é a ventosa que a prof falava para vocês, ó, e aqui os anéis que a prof comentou com vocês, ó. Cada anelzinho desse se desprende cheio de ovinho, tá? Trocando, beleza. Então já foi a planária, já foi a tênia. Agora vamos para o esquistossomo. Vou lá para cima. Esquistossomo. Palavra esquisita, né? Esquisita. Tudo bem. Para você já é página 5, tá, pessoal? Então, tá ali logo no início do parágrafo o nome científico dele, Esquistossoma mansoni, né? Não se preocupem, não fiquem ansiosos, tá? Que provoca a esquistossomose, também conhecida como doença do caramujo. Porque que tem a ver caramujo com essa história inteira? Já vamos chegar lá. É uma doença até que comum aqui na América Latina, tá, pessoal? E
algumas pessoas apelidam também de barriga d'água, tá? Já te explico melhor. Ao contrário do que a gente viu da planária e da tênia, essa aqui tem sexos separados, tem o macho e tem a fêmea, tá? O macho tem cerca de 1 centímetro de comprimento e ele tem um canal no corpo dele, uma fenda, que na hora de se reproduzir, na hora da reprodução, a fêmea entra nesse canal e é ali que eles se reproduzem, acontece a troca de gametas, tá? Tá escrito ali, ó, centímetro de comprimento, e costuma abrigar a fêmea, que é mais longa e fina, num canal do seu corpo. Tudo isso que a prof tá explicando tá escrito ali. E aí, quando essa fêmea vai pôr os ovos, depois da reprodução, ela abandona o corpo do macho e vai pôr os ovos, tá? Na água ou em local úmido, como a prof já havia falado. Tudo bem. Já vou mostrar a foto. Esses vermes vivem nas veias do fígado. Esse aqui também pode atingir fígado, tá, amigos? E também o intestino, que é o maior afetado dessa história. Os sintomas: diarreia, problema no fígado, né? Pâncreas, que também é um órgão ali, baço e, obviamente, o intestino, né? E também muita dor abdominal. Assim, uma dor, como se fosse uma dor de barriga o tempo inteiro, pessoal. Muito desagradável. E aí a barriga da pessoa começa a inchar, fica muito inchada. Por isso, barriga d'água, tá? Que a prof falou ali. Às vezes você já viu em filme, ou até pessoalmente, infelizmente, crianças ou pessoas que vivem em condições meio precárias de vida, que a barriga é bem inchada. E às vezes as pessoas acham que aquilo é de alimento. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Infelizmente, aquilo é da doença, do verme, tá? Que é tanto que a barriga chega a inchar, tá bem? Até, inclusive, a pessoa não tem uma aparência saudável, ela tá doente, aquela barriga não é de alimentada, tá? Quando a fêmea coloca os ovos, eles são muito pequenos, milímetros, tá? Milímetros, e eles são tão pequenos que eles atravessam as veias dentro do corpo, tá? E vão parar lá no interior do intestino e pode ser daí eliminado com as fezes, tá? Esses ovinhos, eliminados com as fezes. Se essas fezes parar numa água, de novo, o mesmo esquema que a prof falou antes, vai parar numa água, se você tem contato com aquela água, pode ficar doente, tá? Que a prof vai dar continuidade aqui. Para vocês ainda é a página 5. Se esses ovos atingirem a água doce, originam umas pequenas larvinhas, porque quando o ovinho chega na água, faz larvinha. Essas larvas se chamam miracídios, vocês não precisam ficar preocupados nesse momento com tantos nomes, tá? Essas pequenas larvinhas, elas conseguem penetrar no corpo de caramujo. Vocês sabem, né, qual que é o caramujo? Aquele que tem a conchinha? Tá, ele penetra na concha do caramujo e lá essas larvas dão origem a um serzinho que se chama miracídio. Você já vai ver no ciclo, na foto. E que se multiplicam em outro tipo de larva, uma larva de outro tipo, que ciclo complicado, né, dessa doença, aí já leva outro nome, se chama cercária. Você não precisa ficar ansioso em gravar esses nomes, a prof quer que você entenda o processo. E daí, quando forma essas cercárias, ela sai do caramujo e vai viver na água. Por isso que a gente deve ficar atento a águas com muito caramujo, porque se tem muito caramujo, pode ser que tenha essa doença, porque ela precisa do caramujo para completar o seu ciclo, tá? Ok. Essa cercária que tá lá na água, daí pode penetrar na nossa pele, sem você perceber muito, vai dar uma coceira, um pouquinho vermelho, mas talvez você nem dê bola. Penetra a pele e vai chegar de novo dentro do nosso corpo, tá? Então, tomem cuidado ao tomar banhos de rio, enfim, se você tem esse hábito, para ver se não tem nenhum esgoto sendo despejado nessa água de rio, tá?
Pela circulação, as larvas chegam às veias do fígado e migram para as veias do intestino. Quando chegam lá no intestino, se transformam em vermes adultos, macho e fêmea, né? E se reproduzem lá dentro do intestino da gente. E podem ser os ovos eliminados com as fezes daí. Daí começa o ciclo todo de novo. Olha aqui a foto, olha ali, ó. Ai, prof, você exagerou que vai ter uma pessoa eliminando as fezes lá na beira do rio. Não, gente, não exagerei. Isso acontece? Pode ser que aconteça. Mas se uma pessoa doente tá na sua casa, vai ao banheiro, elimina as fezes lá contaminadas e na casa dela não tem tratamento de esgoto, o esgoto dela vai parar ali no Rio Cará, se alguém tiver contato com aquela água, pode ficar doente. Estão me entendendo a importância de se tratar o esgoto? Olha ali, ó. O doente eliminou as fezes, vai para a água, se transforma no miracídio, que penetra no caramujo. Vou tirar aqui o cursor para sair essa barra. Que eliminam em forma de cercárias, acompanhem ali, cercárias, que vão penetrar na pele de outra pessoa e que vai ficar doente. Viu? Que ciclo chato e complicado. Às vezes a pessoa fica doente e nem sabe como que ficou, tá bom? Então, sempre muita atenção com essa questão do esgoto. Olha aqui os bichinhos, digamos assim. Planária, a primeira. Olha aqui o cursor da prof acompanha ali as manchas ocelares ou os ocelos. Vocês podem dizer, são os olhinhos. Não, gente, a prof já explicou ali no início, que só percebe a luz, né? E a boca ficaria mais ou menos nessa região, só que na parte de baixo. Aqui na segunda imagem, a tênia, olha que comprida, que longa, pode estar lá dentro do intestino da pessoa. Repetindo, gente, não é comum acontecer. A pessoa realmente tem que estar sem assistência nenhuma, tá? Mas, né, a gente sabe que aí nem tudo é perfeito, né? Infelizmente, principalmente aqui no nosso país e em outros países pobres. Tem um problema com o esgoto bem grande. E na terceira, gente, aqui, ó, primeiro eles separados, macho e fêmea, e aqueles juntos, ó, como a prof explicou, lá daquela fenda do corpo, para reprodução, tá? Tá aqui os seres que a gente viu hoje. Vamos trocar de tela. Essas imagens a prof não colocou no material, tá? Pessoal, a prof colocou aqui para vocês terem uma ideia. Percebem agora o formato de fita? Aqui na tênia dá para vocês entenderem bem o que eu quero dizer com formato de fita, né? Que são os plateumintos. E por hoje é isso, amores, tá? O que a prof quer? A prof não pediu nenhum exercício hoje e nenhuma tarefa, porque é um assunto novo, enfim, um pouquinho mais detalhado. Então, o que a prof quer? Que você releia no teu material didático. Hoje, agora tu ouviu uma explicação. Quando tu for ter o teu momento de revisar os assuntos, releia essa parte. Aqui na aula parece que foi bastante coisa, mas é só a primeira e a segunda folha, tá, pessoal? Releia. Se você não destacou o que estava destacado ali, faça as tuas anotações, destaque. E se ficou dúvida, por favor, usem o espaço para pôr as perguntas ali do vídeo que tem abaixo, para a gente interagir. Para você me falar o que você não compreendeu, o que você precisa de uma explicação a mais. Porque a prof só vai saber o que tu precisa se você me falar, tá? E aí a prof explica de novo, sem problema algum, tá bom, amores? E também usem o espaço ali pra gente interagir um pouco. A prof sente saudade de vocês. Vamos interagir ali nos comentários, né? Se você tá gostando, se tá joia do jeito que tá bom? Então, por hoje a gente estudou 3 vermes, tá, gente? Foram 3 hoje. Na próxima aula, adiante, a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá? Em breve vai ter um trabalho para vocês fazerem sobre saneamento básico, que é aquilo que a prof falou que precisa ter para a gente ter menos doenças desse tipo, tá bom? Grande beijo da prof Romeli, espero que você e a sua família esteja muito bem. Estou com saudades, obviamente. Até a próxima aula de ciências. Tchau, tchau.